Se o sal perder o sabor, ele continua sendo sal. E se a luz se esconder, ela continua iluminando. Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui com você. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia neste texto extraordinário da Palavra de Deus, que era atual naquele tempo e continua tão atual hoje. Quero convidar você a abrir o texto que está em Mateus, capítulo de número 5, verso 13. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Te agradecemos de todo o nosso coração. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Lembro você que hoje nós temos o culto às 19 horas e eu também quero te convidar a, por gentileza, dar like e verificar se você é inscrito no canal. Então esse texto que nós vamos ler aqui hoje, Mateus capítulo 5, verso 13, ele diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então nós somos o sal, e agora ele diz que além do sal, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então todos que são filhos de Deus são sal e luz nessa terra. Vamos ver então aqui o que esse texto nos ensina. O que essa parábola poderosa, esse texto extraordinário nos ensina. Primeiro eu quero convidar você a imaginar algo bem simples, mas essencial. Uma comida sem sal. Todos nós já tivemos essa experiência de uma comida sem sal, alguém que esqueceu de colocar o sal, não é verdade? Então imagine isso. É simples, mas ela é essencial. Também imagine uma cidade sem luz à noite. Então, se você já experimentou uma comida sem sal, parece que falta algo essencial nela, não é? E se você já passou por um apagão total, você sabe a insegurança que dá. Hoje tudo depende de energia elétrica, não é somente a luz, mas o foco aqui é a luz. E sem luz não tem direção, sem luz não tem referência. Depois eu quero até contar uma história para você sobre isso. Então Jesus ele usou aqui duas metáforas que são poderosas para descrever quem eu e você somos no mundo. O sal da terra e a luz do mundo, como filhos de Deus. Então, o que isso significa? O que significa ser o sal da terra? Nós precisamos olhar para o sal e ver as duas funções principais que ele tem. A primeira, claro, nós já falamos, é de dar sabor. Então, o cristão ele é chamado a fazer diferença nesse mundo. Onde há desespero, ele deve levar esperança. Onde há desânimo, ele deve levar ânimo. Amados, ele deve fazer a diferença quando todos estão falando, por exemplo, que não vai dar certo, que todos estão ali murmurando, reclamando. O cristão ele deve agir com outro espírito, o Espírito Santo, e levar ali sal, sabor, em nome de Jesus. Outra função essencial ou principal do sal é conservar. Lembre-se, no tempo de Jesus não havia geladeira, né? Talvez muitos aqui, os avós, bisavós, também tiveram que usar desse método, o sal usado para conservar os alimentos, para que eles não estragassem. Então nós, como sal, nossa presença, aonde nós formos, nós devemos preservar os valores do reino, para que eles não se percam. E impedir que o mal se espalhe. Assim como algo que está estragando, sabe, vai crescendo e vai tomando conta de tudo, a nossa presença deve evitar isso. Nós somos o quê? O sal que conserva os valores do reino de Deus. Então Jesus aqui ele faz um alerta. Se o sal ele se tornar insípido, ou seja, perder o sabor, ele não serve para mais nada.
Um cristão que é como este sal que perdeu o sabor, ele então se torna um cristão sem impacto na sociedade que nós vivemos. Não fazemos mais diferença. Ele é como esse sal sem sabor, ele até existe, mas não cumpre mais o seu propósito. E o segundo exemplo que Jesus deu aqui é da luz do mundo. E quando nós olhamos para a luz, e ele diz que nós somos a luz do mundo, nós temos que olhar para essa função que a luz tem. Que a primeira função, claro, todos nós sabemos, é iluminar. Então, se você acende uma lâmpada, a lâmpada não é para esconder nada, mas é para iluminar. Então, não se acende uma lâmpada para esconder, mas para iluminar, para mostrar o que há em volta. Né? O objetivo é que ela venha iluminar tudo que está ao seu redor. Nós devemos ser assim. Da mesma forma, a nossa vida ela deve brilhar para que as pessoas vejam Cristo através de nós. Então, uma história interessante é que certa vez tinha um homem que ele dirigia à noite numa estrada o seu carro. Era uma estrada escura, quando de repente ficou sem luz nenhuma no carro. Ele tinha bateria, mas não tinha luz. Até uma dica aqui, você sabe que quando uma lâmpada do carro, do farol do carro queima, as pessoas às vezes têm o hábito de trocar só a que queimou. Não, troque as duas, porque elas têm um tempo de vida. Possivelmente logo a outra vai queimar também. E é o que aconteceu com esse homem. Então ele ficou sem farol, ele ficou perdido, sem saber para onde ia. Mas aí o que aconteceu? De repente veio outro carro e apareceu. Então até que veio outro carro, ele precisou ficar parado, porque era noite, uma estrada escura, ele não tinha os faróis funcionando. Então quando apareceu um outro carro, ele pôde seguir as luzes desse carro. E essa é a nossa missão. Essa é a missão que eu e você temos. Ser a luz que guia aqueles que estão perdidos na escuridão, assim como esse homem, que o seu carro ficou sem luz, como um exemplo, é claro, e ele teve que parar, ele não podia continuar. Mas quando passou um outro carro, com as suas luzes funcionando, cumprindo a sua função de iluminar, ele pôde prosseguir a sua viagem. Da mesma maneira nós, né? Nós devemos ser luz que guia aqueles que estão perdidos nessa escuridão da vida. Amém? Então uma aplicação prática para nós, trazendo isso para as nossas vidas. Será que eu estou dando sabor ao ambiente que eu estou? No meu trabalho, na minha família, nas minhas amizades? A minha presença está fazendo diferença ou ela está passando despercebida? Porque eu sou igual a todos. A segunda pergunta é se a nossa luz ela está acesa ou ela está escondida. O que significa isso? Será que eu tenho testemunhado da minha fé, daquilo que Deus tem feito na minha vida? Ou ela está apagada por causa do medo, por causa das preocupações? Então, nós devemos refletir se nós temos cumprido o nosso papel como cristãos, porque a palavra de Deus é muito clara, são palavras do Senhor Jesus, nós somos o sal e a luz desse mundo. Então o mundo ele pode até estar no escuro, sem sabor, mas eu e você fomos chamados para iluminar, para brilhar e para transformar esse mundo. Não se esconda, escute isso, não se esconda, não se apague, seja sal, seja luz e deixe Deus usar a tua vida. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse dia. Eu coloco a cada um de nós diante do Senhor nesta manhã, pedindo que o Senhor possa ministrar com o teu Espírito nos nossos corações, para que sejamos sal e luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Queremos fazer a diferença, queremos refletir Cristo, queremos brilhar e transformar todo lugar que nós formos com a tua luz, Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada casa aqui representada com paz, com saúde, com proteção, com prosperidade, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos. E nós queremos apresentar nesse dia todos os nossos planos, os nossos projetos e entregar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também você pode colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias.
Um grande abraço para você, Deus abençoe.